quente lá no Atlético, viu? Apuração nossa do GE. Globo, a diretoria tá tentando contornar uma insatisfação do Filipão. O Rodrigo Rocha tá lá na cidade do Galo, vai explicar um pouquinho melhor pra gente a situação. Aqui o dia é quente e chuvoso, viu? Olha só, vamos começar pelo contexto. O contrato do Filipão com o Atlético vai até o final do ano, final de 2024. E ele já havia pensado sobre se aposentar ao final dessa temporada. Situação de momento. Ele discutiu no desembarque da partida depois contra o Tabirito aqui no aeroporto de Confins com o torcedor e a diretoria não gostou disso. O dia ontem aqui foi de conversas entre diretoria e Filipão, apuração da Laura Rezende, do André Ribas, do GE. Globo. Foi cogitado até que ele fizesse uma coletiva para se desculpar, mas isso ainda não aconteceu. Por essa e outras insatisfações, o Filipão, sim, está repensando a continuidade. Ele confidenciou isso a pessoas próximas. Problema para o Vitor Bagi resolver, né? O novo diretor de futebol, que era o São Vitor, né? Goleiro, campeão da Libertadores. E o Vitor é um dos que está passando daquela idolatria de jogador para uma nova tarefa agora como cartola. Um novo começo de um velho conhecido. A torcida grita o nome dele. Acho que a mesma emoção que eu sinto agora é a mesma emoção que eu senti há 12 anos atrás, quando fui apresentado ao Atlético como atleta, né, cheio de expectativa, cheio de projetos, cheio de sonhos. Um estilo diferente, com camisa social e blazer, adotado por quem se acostumou a defender o Clube Atlético Mineiro com outro traje. Vitor! Tem muita experiência, vivido no futebol, né? Eu acho que ele tem tudo para acertar. Hoje quem está aqui é o Vitor Bagi, diretor de futebol, não São Vitor. No Brasil, ex-jogador se tornar dirigente do clube em que foi ídolo é comum. Anunciar que aceitei o convite de ser o novo executivo do São Paulo. A maioria não conseguiu repetir nem de perto o sucesso que teve dentro de campo. Zico, por exemplo, ficou pouco tempo como executivo no clube onde é ídolo máximo. Foram 4 meses em 2010. Saiu reclamando de pressões internas no Flamengo. Você acredita em algumas coisas, confia e se dá mal. É um grande aprendizado. Na vida é sempre um grande aprendizado. Raí, multicampeão nos anos 90 pelo São Paulo, até durou mais como dirigente. Foram pouco mais de 3 anos, entre 2017 e 2021, mas sem sucesso. Nenhum título conquistado. No Corinthians, Alessandro, campeão mundial, não tinha a mesma moral como gerente. Deixou o cargo no ano passado. O atual desafio de Vitor já foi de outro ídolo atleticano. Em 2018, Marques, 9º maior artilheiro da história do Galo, foi o diretor de futebol do clube. Ficou 6 meses no cargo e acabou virando gerente a partir da chegada de Rui Costa. Por ter jogado nesse clube por quase 400 vezes, entendo perfeitamente que o momento pede união. Passagem discreta, sem títulos e com contratações questionáveis. Acabou demitido depois da eliminação histórica para o Afogados da Engazeira na Copa do Brasil. Como jogador, Vitor fechou seu ciclo em 2021 sendo idolatrado pela torcida do Atlético. 424 jogos, 8 títulos e alcunha de santo. Só que todo esse histórico, a partir de agora, vale muito pouco. Mas eu também não me pauto só pela experiência que eu tenho de vivência dentro do clube, né? Foi algo que eu me preparei, foi algo que eu construí. Formado em Educação Física, graduação que concluiu quando ainda era atleta, Vitor fez também o curso de Gestão Técnica de Futebol e de Executivos da CBF. A primeira experiência fora de campo foi como gerente, era o braço direito de Rodrigo Caetano. Na primeira coletiva na nova função, já enfrentou temas sensíveis, como a continuidade de Felipão, questionado por parte da torcida. Somos defensores de um trabalho que vem sendo feito, e muito bem feito, né, por toda a comissão técnica. Se não vierem os resultados, a torcida não alivia, né? A gente sabe. Então, realmente, o Vitor está colocando um pouco em xeque essa idolatria que ele tem com a torcida do Atlético. Não tenho medo de manchar isso, porque toda decisão, toda escolha é baseado
nas melhores convicções, tentando fazer o melhor pelo clube. Vitor pode até ter mais a perder do que a ganhar, mas para quem tá acostumado a desafiar as probabilidades, é só mais uma. Pai Vitor, nós queremos que você brilhe intensamente na diretoria do Galo, como você brilhou no nosso gol. São Vitor, né? Boa sorte para você nessa nova empreitada aí. Vitor, sensacional! Passamos lá para poder despedir do Rodrigo, né? Porque é um cara que marcou o seu nome na história do Atlético, né? Independente de... Aprendemos muito com ele mais uma vez. De alguns torcedores ainda falarem sobre alguma ou outra negociação que não gostam e tal, mas é um cara que escreveu a história no Atlético, títulos importantíssimos, né? E para desejar para ele boa sorte agora nesse novo caminho dele na seleção brasileira. Ele gosta de um desafio, viu, gente? Porque eu vou te dizer, diretor de seleções da CBF é um grande desafio. Eu espero que ele faça com que eu volte a ter aquele amor e a paixão pela seleção que eu não tenho há um bom tempo, viu? Quem sabe, né? A minha parou em 2006, desde aquele Brasil e França, viu, na Copa de 2006. Parei de torcer, parei de acompanhar. Desanimei. Você com a seleção, você acha que o Rodrigo tem esse poder? É óbvio que a gente tá falando de trabalho, né, Lélio? É o trabalho, me parece, pelo que eu ouvi, pelo que eu conversei com o Dorival, também com ele e tudo mais, é um trabalho que vai começar pela base, né? Eles querem que a base traga essa referência de novo pro torcedor brasileiro de sentir que a seleção é dele mesmo, né? Enquanto o Brasil não fixar endereço no seu país, né? Para disputar, inclusive, amistosos, fica difícil. Porque é uma empresa da Arábia, não sei se ainda é essa empresa que detém os direitos dos jogos do Brasil. Então, o Brasil, onde ele menos joga, é no seu país. Nós vamos ouvir aqui o Rodrigo Caetano, primeiro falando sobre por que foi difícil aceitar esse convite da CBF, mesmo se tratando da seleção brasileira. Essa minha tomada de decisão, ela foi muito pessoal, mas muito difícil, né? Muito difícil. Ela foi pessoal e profissional, porque óbvio que todo profissional que milita dentro, né, do esporte, ele almeja representar o seu país, ele almeja representar o órgão máximo do futebol brasileiro, assim como no vôlei, no basquete, enfim. Mas em todos os momentos da minha carreira, que são 20 anos, no momento que veio esse convite, eu estava, né, no clube que talvez tenha sido a minha maior identificação, né, durante todo esse período. E aí foram muitos os fatores, né? Claro que as conquistas, também isso, né, aproxima demais, fideliza demais como torcedor. Mas como eu disse, a forma como eu fui acarinhado, o Galo tem dentre muitos patrimônios, sua torcida, a arena que aqui estamos, né? A sede, Lourdes lá, os clubes, a cidade do Galo, ele tem um patrimônio importante que são seus funcionários, que muitas vezes trabalham de forma invisível, mas que trabalham com um afinco, com uma dedicação para o clube, como vi em poucos. Então tudo isso, somado ainda o esforço, e talvez até eu tenho que salientar aqui que é fato que o presidente Sérgio disse, tanto os 4 R's, o presidente, até o último momento na tentativa de uma continuidade de trabalho aqui, mas no fim eles entenderam, que bom que entenderam, que também era um projeto pessoal, né, de um dia poder representar o nosso país numa outra condição. Em ocasiões como essa, né, Dimara, Breno e Lélio, é comum que haja declarações protocolares, mas eu senti muita sinceridade do Rodrigo Caetano quando ele fala sobre esse sentimento especial pelo Atlético. Um profissional que passou por Grêmio, inclusive jogou no Grêmio, foi revelado lá como jogador, Internacional, Flamengo, Fluminense, e falou que tem um carinho diferente pelo Galo. Disse até que representa, né, lá a convocação dele, né, para a CBF, que ele chama assim, representa o futebol mineiro, o Atlético, o futebol mineiro, ou seja, muito mais do que outras passagens que ele tem. A mim, ele disse que ele volta depois da Copa, é sério, gente, que ele volta pro Atlético depois da... Contei, Rodrigo. E que ele volta depois da Copa, não sei se ele falou sobre isso lá. Eu perguntei sobre isso, daqui a pouco nós vamos ouvi-lo. Ah, então tá, porque a mim ele falou, eu volto, Dimara. Eu falei, ué, então pra que você foi?
Lélio, é bacana, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes profissionais que o Atlético teve aí e tem na sua história, né? Sem dúvida alguma. Você pode questionar uma coisa ou outra, mas é inegável que ele preencheu uma lacuna que, né, ficou ali realmente... deu um vazio muito grande no clube com a saída do Maluf. Isso. Veio um camarada tão vencedor quanto o Rodrigo, que era o Alexandre Matos, só que não houve aquela química, né? Ele acabou deixando rapidamente o Atlético, teve problema também, né? A gestão dele com o pessoal que estava comandando o Atlético, e o Rodrigo Caetano veio, assumiu, e na gestão dele o Galo ganhou títulos importantes e segue fazendo um trabalho importante dentro do futebol brasileiro, e não é à toa que ele foi chamado para a seleção brasileira. É justamente, né, pelo trabalho desempenhado no Atlético que ele está indo, e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele. Vai fazer falta, né, Breno? Vai fazer falta, porque é um cara que chegou aqui, deu ao torcedor do Atlético o maior título que ele esperava, né? Eram 50 anos para um Campeonato Brasileiro, aí no mesmo ano você tem Copa do Brasil. Não tinha sido nem reconhecido, né? O de 53, vale lembrar isso, né? 37. 37, desculpa. Então, é um cara que deixa aí um legado no Atlético, é o cara que trouxe o Hulk, que hoje é uma grande figura, né, dentro do Atlético. Paulinho, entre outros jogadores de um alto nível. Agora, né? Montou um elenco que encantou o torcedor em 2021, né? Então eu acho que ainda vai se falar, e é um grande problema pro Vitor, porque vai haver essa comparação por um bom tempo, até que o Vitor se estabilize. Então ele vai ter que ter uma paciência, porque qualquer coisinha vão falar, o Rodrigo não faria isso, o Rodrigo faria aquilo. Verdade. Existe essa comparação, é um grande desafio pro Vitor agora. Agora, Matheus, ele também falou que não era pra imprensa animar, porque o Vitor era muito parecido com ele. Em relação, foi a pergunta do Breno Galante, né, Breno? Foi, na sua pergunta, verdade. Né? Brinquei com ele, né, se ele abriu o CT, agora o Vitor, né, mas aí ele falou que o Vitor era o mesmo pensamento. Mas olha, uma coisa me chamou a atenção ontem, não sei se vocês perceberam isso na entrevista coletiva do Vitor. Eu vi o Rodrigo Caetano ali. Eu também. Menino, eu achei o Vitor transformado. Ainda brinquei com o pessoal aqui, falei, gente, não é que a pessoa sumiu mesmo. As respostas todas que o Vitor deu seriam as que o Rodrigo daria, também em achei. todos os aspectos. Ele blindou o Filipão, blindou o elenco, sobre reforços, ele esquivou como o Rodrigo esquivaria. Muito tranquila, né? Achei também. Achei ele muito bem preparado, inclusive. Muito bem preparado. Eu ia comentar sobre isso, a gente acabou não tendo tempo, mas eu achei isso também. Achei que o Rodrigo deixou um legado. Pupilo. Um pupilo e um legado. E aí, Dimara, essa questão, Rodrigo volta ou não volta pro Galo? Ele já te disse que volta. Ele falou. E aí eu perguntei a ele a respeito disso, porque eu tava lendo algumas entrevistas do Rodrigo em que ele estava se despedindo do Grêmio, do Inter, do Vasco. E na do Vasco, em 2011, o Rodrigo já falava do desgaste que é ser diretor de futebol, do estresse, do tanto que ele tem que abrir mão do convívio com a família. Recentemente ele deu uma entrevista falando que às vezes não consegue fazer uma refeição com os filhos. Quer dizer, é uma profissão que demanda bastante do profissional. E aí eu questionei o Rodrigo Caetano, já tá com 53 anos, claro que é jovem ainda, tem muita lenha para queimar, mas com desgaste ao longo do tempo, né? E perguntei para ele, você chega agora ao ápice da sua carreira com a seleção brasileira, seria também este a etapa final dela, ou você pretende voltar a trabalhar em clube? O Atlético pode considerar que você está dando um até logo ou um adeus? Essa foi a resposta dele. Como eu disse, é uma função que ela tem muitas similaridades com o que eu faço aqui, que não aparece para vocês, né? Que é essa comunicação com os outros departamentos, gestão de pessoas, planejamento, enfim, isso não aparece, ou pelo menos não aparece tanto. E a questão campo, né, a questão competição, ela é mais bem sazonal, né? Então não sei, eu só sei que eu tenho que viver isso, né? Quando você é convocado por uma seleção brasileira, você tem que viver. Eu vou lá para viver isso, tentar fazer o meu melhor, da melhor forma possível, muito alinhado com as diretrizes, né, da presidência, muito alinhado com a comissão técnica, com o Dorival, enfim. Se você for ver, nós estamos falando de 20 anos de carreira,
esses 20 anos, a gente fala assim que até é um cara muito exigente, muito difícil e tal. Mas quem me contratou não achava isso, porque eu tenho uma média de 3 anos e meio em cada clube. E nesses 20 anos eu fiquei 30 dias sem contrato, por uma opção. Então, eu sempre vou estar muito alinhado com quem me contrata, com quem define, com quem combina como as coisas vão ser. Eu acho que ainda sou jovem para a profissão, mas em relação à vida, não sei. Eu não vou saber te responder agora, espero poder cumprir, que a primeira missão que eu estou indo é poder cumprir esse ciclo, né, do Mundial de 2026 e depois ver como é que as coisas vão ser até lá, se eu vou me adaptar ou não à CBF, para saber se eu volto um dia a trabalhar em clubes ou não. Mas se a tua pergunta é se seria aqui, sempre a prioridade vai ser aqui, né? Isso eles já sabem, e eu não estou falando aqui, né, nem para pôr pressão ao Vitão, coitado, né, tá me substituindo, hipótese nenhuma. Estou dizendo que não sei nem que cargo, mas obviamente que por toda a relação, tudo que nós falamos aqui sobre o Galo, prioridade sempre vai ser.